Boa noite a todos. Estamos aqui de volta mais uma vez para continuar apresentando para vocês aqui uma ideia para desenvolver a intuição matemática. E nós estamos dando continuidade hoje à live de ontem, que foi sobre a questão de como resolver uma subtração. Estávamos trabalhando dois métodos que são apresentados para resolver uma subtração. E hoje eu vou mostrar para vocês por que esses dois métodos funcionam e uma alternativa para que você, de fato, compreenda o que é que você está fazendo quando você realiza uma subtração e aí você possa ter a liberdade de escolher como é que você quer resolver essa subtração. Tá certo? Então vamos lá. Então, recapitulando aqui na última live, a gente fez dois exemplos, né? O primeiro que a gente chamou aqui chamei de desorientado 1 e o segundo de desorientado 2. Mas que, na verdade, o nome desses métodos, o primeiro é o que mais usado, que geralmente as pessoas aprenderam na escola e ainda usam aí para... É o que é apresentado nos livros didáticos na maioria das vezes. E é o que a gente chama de, teoricamente, de método da decomposição dos números, né? Ele se baseia na ideia de decompor os números. E um segundo método que é um método que era usado mais antigamente e que deixou de ser usado por algum motivo aí que não é muito claro, mas que uma das justificativas é o fato de eles ser um pouco mais difícil de uma criança aprender, né? Não sei se até que ponto isso é verdade, mas uma das justificativas que se apresenta é essa. E o segundo método ele é baseado em um princípio que é chamado de compensação. E o que está por trás dessa questão de compensação é o que a gente chama de princípio da invariância, o princípio da invariância da subtração, que a gente vai ver aqui agora como é que funciona esse princípio e como é que nós podemos usar ele para resolver uma subtração de uma maneira diferente. Tá certo? Vamos lá. E aí você vai deixando aí nos comentários como foi que você aprendeu a fazer uma subtração. Se foi do jeito 1 ou do jeito 2, ou se você faz de um jeito completamente diferente do que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, no primeiro caso, a gente resolveu, por exemplo, uma subtração do tipo 200 menos 198, certo? E geralmente o que acontece é que a gente usa aquele método de emprestar, né? Você empresta aqui desse zero, por exemplo, uma unidade, já que o 8 aqui é menor. O 8 aqui é maior do que o zero, né? Se o 8 é maior do que o zero, você não pode fazer essa subtração aqui. Então você empresta do seu vizinho aqui, geralmente às vezes usa até essa linguagem de emprestar do vizinho. E o seu vizinho aqui também não tem nada, então você vai emprestar do outro vizinho que tem aqui 2 unidades. Certo? E aí você faz esse processo todo aqui mecânico, então o 2 empresta para esse 0, e aqui fica 1, esse aqui fica 10, 10 empresta para esse 0, fica 10 e aqui fica 9. 10 menos 8 é igual a 2, 9 menos 9 é igual a 0, e 1 menos 1 é igual a 0. E aí a gente tem esse resultado. Tá certo? Então, observe, você colocou aqui essa forma de fazer aqui. Será que você aprendeu dessa forma ou de outra forma? A outra forma que a gente apresentou ontem, que geralmente, muitas vezes, os nossos pais, nossos avós, aprenderam mais dessa segunda forma. Essa outra forma é uma forma mais nova, que foi utilizada mais recente. A outra forma é desse jeito aqui, 200 menos 198. E aí você coloca aqui 10 unidades, 8 para 10 é 2, e você acrescenta, se você acrescentou 1 aqui, você acrescenta uma unidade aqui. Só que quando você acrescenta uma unidade aqui, nesse caso, você tem
que o 9 vai virar 10, então esse 10, esse 9 fica com 0 aqui, sobe 1 para essa unidade aqui, aqui fica 2, na verdade, né? Então, você fica aqui com 2 aqui e com 0 aqui. E aí você faz normalmente aqui, 0 menos 0, 0, e 2 menos 2, 0. Essa aqui é uma outra forma que é chamada de compensação, para poder resolver essa equação, né? Então, vocês que estão aí me assistindo, vocês aprenderam da forma 1 ou da forma 2? Coloque aí nos comentários, por favor. Vocês aprenderam a emprestar ou a compensar? De que forma foi que vocês aprenderam? Do jeito 1 ou do jeito 2? Só para ficar mais claro aqui, esse segundo método, que é um método que às vezes não é tão comum. O primeiro é comum a todo mundo, praticamente, né? Eu vou usar aqui um outro exemplo só para a gente resolver aqui. 23, por exemplo, menos 19. 23 menos 19 usando esse outro método, né? O método de compensar, que as pessoas chamam, né? Isso era usado antigamente, deixou de ser usado para ser substituído por esse, praticamente. E hoje a gente não encontra nos livros didáticos praticamente esse segundo método. Se você tem aqui o 9 e você tem 3, é claro que o 9 é menor do que o 3. Então você acrescenta 1 aqui no 13, no 3, né? Se torna 13, e aí você faz 9 para 13, 4. Se você colocou 1 aqui, você acrescenta 1 aqui também. Então, 1 mais 1 aqui fica 2. Então, no lugar desse 1 vai ficar o 2. E aí você faz 2 menos 2, 0. Certo? Então, essa é a ideia desse outro método, desse outro algoritmo que a gente trabalha. E aí eu vou explicar para vocês por que esses dois algoritmos funcionam. E aí vocês vão entender que a gente poderia, na escola, por exemplo, no ensino atual, estar ensinando as duas formas. Porque quando você ensina somente uma forma ou a outra, você vai podar essa pessoa que está aprendendo a achar que a subtração só pode ser feita daquela forma. Quando, na verdade, existem outras formas de fazer uma subtração. Aqui é apenas o algoritmo de fazer a subtração. Uma forma de você fazer. Então, eu vou apagar aqui e a gente vou mostrar para vocês por que isso aqui funciona. Primeiro, com esse D1, né, que a gente vai chamar aqui de decomposição. Decomposição, e ele se baseia no fato de você poder escrever os números de maneira como uma soma, que é você decompor os números usando o sistema de numeração decimal, que é o que a gente usa, né? Então, por exemplo, no caso do 23 menos 19, com a conta que a gente acabou de fazer agora, certo? Eu posso reescrever isso usando a seguinte forma, que isso é 20 mais 3. E aqui é 10 mais 9. Certo? É claro que existe uma maneira de você escrever isso mais específica, com forma de potência, mas não é o nosso caso aqui, só para exemplificar como é que funciona. Então, a ideia de você tomar emprestado é que, na verdade, você não está tomando emprestado aqui desse lado como se ele fosse 2 unidades. Na verdade, aqui são 20 unidades, né? Então, se você tem 20 unidades aqui, é claro que você pode emprestar 10 para cá. Porque quando você tira um daqui e coloca para cá, esse 2 aqui não significa 2 unidades, ele significa 2 dezenas. Então, quando você tira uma daqui e coloca para cá, você está tirando, na verdade, você está tirando aqui, vou escrever aqui embaixo, você está tirando 10 aqui, quando você tira 1. Então, você vai ficar com 10 mais, agora essa parte aqui passa a ser 13. 10 mais 9. Então, observe que 10 mais 13 é 23.
e 10 mais 9 é 19. Então, agora você pode fazer essa subtração. Você organiza os números de maneira que você está somando, então você organiza de acordo com as classes, unidade, dezena e centena. Então, você pode tirar das dezenas e colocar nas unidades. E quando você faz isso, você consegue burlar aquele problema que você tinha de fazer a subtração de um número menor. Então, agora você faz 13 menos 9, 4, e 10 menos 10, 0. Então, esse sistema se baseia na questão posicional dos números, da maneira como a gente organiza os números para escrever das unidades, dezenas e centenas, que é a maneira decimal que a gente usa os números, né? A maneira comum que a gente usa para escrever os números. Então, ele se baseia nesse princípio. Você pode organizar os números, ou seja, decompor os números para poder você fazer essa subtração. O problema ali naquele caso é que as pessoas fazem aquilo de maneira mecânica e fazer isso de maneira mecânica faz com que você não entenda o processo que você está fazendo, às vezes. E aí você comete muitos erros. As pessoas, por exemplo, costumam errar, naquele caso do 200, na hora que você vai fazer aquele monte de processo, que você vai cortar o zero, vai substituir e tal. Acaba causando um grande processo e você acaba errando, né? Então, tudo que você vai fazer, alguma coisa que é simples, você acaba criando várias etapas, você pode correr o risco de cometer um erro naquelas etapas. E aí, você acaba cometendo um erro no resultado final. E o outro processo, que a gente falou aqui, que foi o que eu chamei aqui de D2, ele trabalha com o princípio da subtração. No caso ali, eles vocês perceberam, por exemplo, aqui, ó, vamos fazer aqui 19, a mesma conta, 19 menos 23 menos 19. Certo? 23 menos 19. Esse outro princípio, ele trabalha com um princípio chamado de invariância. Invariância da subtração, e eu vou explicar para vocês daqui a pouco o que é esse princípio de invariância. Mas, no geral, o que ele faz é acrescentar 10 unidades aqui e acrescentar 10 unidades aqui embaixo. Então, o 23, na verdade, passa a ser 20 mais 13, né? Ele acrescentou 10 aqui no 3, então ficou 13. E o 19 passa a ser, como ele acrescenta 1 aqui, então passa a ser 20 mais 9. Certo? Então, o que passa a ser, aqui embaixo passa a ser 29, no caso, e aqui em cima passa a ser, na verdade, 33, né? Se você for fazer essa soma aqui, 20 mais 13 dá 33. E agora eu faço 13 menos 9, 4, e 20 menos 20, 0. E aí eu tenho um resultado. Então, observe que é um pouquinho diferente esse segundo caso, né? Mas ele se baseia num princípio fundamental da subtração, e é esse princípio que a gente vai ter ele como base para mostrar para vocês que a gente pode fazer a subtração de outras formas. Você pode inventar uma maneira de você fazer a subtração usando esse princípio, que deixa de ser algo mecânico e passa você ter a liberdade de escolher como você fazer. Então, é a mesma coisa de você estar, por exemplo, diante de um problema, por exemplo, que você estuda teoricamente. A gente estuda alguma coisa teórica, quando a gente vai para a prática, a gente percebe que aquela teoria lhe direciona a você entender o problema, mas a prática é completamente diferente, às vezes, da teoria. Você precisa pegar todo aquele conhecimento que você encontrou na teoria e você aplicar na prática para você tomar decisões a partir do seu conhecimento e você, então, tomar alguma atitude frente ao que você está vendo ali. Certo? Então, a gente já viu aqui os dois princípios, como é que funciona, e eu vou explicar para vocês agora o que é essa questão da invariância. Da invariância da subtração. Então, para isso, eu vou fazer aqui um exemplo de vamos supor que eu tenho aqui uma estrada,
certo? Que vai aqui de um determinado ponto a outro. E aqui eu tenho dois carros. Um carro que eu vou chamar aqui um carro A e um carro que eu vou chamar de B. Vamos supor que eles estejam ligados. Aí, um está puxando o outro, mas eles estão ligados aí por algo que é firme, né? Que é sólido. Então, não é uma corda, por exemplo, que diminui essa distância. É algo que, na mecânica, por exemplo, e comumente o pessoal chama esse objeto de cambão, né? Um objeto, uma haste, por exemplo, de metal, que não deixa esse carro se aproximar desse. E, consequentemente, não deixa esse se afastar desse. É algo que é fixo. Então, essa distância entre um e outro, ela não varia, certo? Até isso geralmente as pessoas costumam usar uma corda para puxar esses veículos, né? Fazer esse reboque desses veículos, o que é proibido pelas normas de trânsito. E, na verdade, justamente a lei diz que você precisa de um objeto que seja dessa forma, que fixe a diferença, ou seja, fixe a distância entre um carro e outro. Então, ele trabalha com essa ideia de justamente invariância, de não variar essa distância entre um e outro. Porque o que acontece quando as pessoas usam uma corda para puxar o carro, então quando a pessoa, o da frente está indo, aí vê um obstáculo, pisa no freio, e às vezes o de trás não percebe, não tem esse reflexo de pisar no freio ao mesmo tempo, e aí acaba às vezes até batendo na traseira do que está rebocando, né? Então, esse objeto ele é usado justamente para prevenir isso, para que essa distância entre os dois veículos não se altere, ela permaneça a mesma. Então, se o carro da frente acelera, o de trás também acompanha a sua velocidade e assim eles se mantêm aqui uma distância entre um e outro, ou seja, a diferença deles não varia. Então, se eu tenho aqui um ponto, supor aqui que eu tenho aqui um ponto A e aqui no final um ponto B. Eu quero saber aqui, eu quero fazer esse carro B saiu daqui e percorreu essa distância até aqui esse ponto, aonde ele se encontra agora. E o carro A, é claro, saiu daqui do A também e chegou até aqui aonde ele se encontra nessa distância. Então eu quero saber quanto que é a distância B menos a distância A. Ou seja, eu quero saber a distância que... Vou até trocar essas letras aqui para não ficar confundindo aqui. Vou colocar aqui 1 e 5 no final. Então, eu quero saber quanto é a distância B menos A. Ou seja, eu vou pegar o tamanho que aqui o B percorreu e subtrair da distância que o A percorreu, e eu vou ter essa distância aqui entre um veículo e outro, que é exatamente a diferença entre um e outro. E aí eu vou colocar aqui os números aqui para que a gente possa compreender. Então, vamos supor que seja do 2 aqui e o 3. Então, o que eu vou fazer aqui, na verdade, é 3 menos 2. Deixa eu apagar aqui e fazer um pouco mais baixo aqui para a gente. O que eu vou querer aqui, na verdade, é 3 menos 2, né? Fazer essa diferença entre um e outro. 3 menos 2. Certo? Isso vai me dar a diferença entre um carro e outro. Agora, observe que, como tem a subtração tem esse princípio da invariância, isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu movimento esses dois carros, desloco eles para cá, por exemplo, aqui para o ponto, vamos supor, 4 e 5, então agora o A vai ficar aqui e o B vai vir aqui para o 5. O B vem aqui para o 5. Então, observe que agora, se eu fosse fazer aqui a diferença, eu ia fazer 5 menos 4.
para saber a distância entre um outro. E o resultado equivale. Ou seja, a diferença deles não vai mudar. Então, o resultado de 5 menos 4 vai me dar a diferença entre eles, porque eles não mudaram a distância entre um e outro. 5 menos 4 equivale a 3 menos 2. O que isso quer dizer? O B andou daqui do 3 até o 5, ou seja, eu aumentei 2 unidades aqui no B, só que, consequentemente, eu aumentei 2 unidades aqui também no A. Então, o 3 se tornou 5 e o 2 se tornou 4. Eu aumentei 2 unidades em cada um. Só que a variação deles não mudou. Então, equivale o mesmo resultado. Então, é esse que é o princípio da invariância da subtração. Você pode alterar os valores que você tem ali na sua subtração e o resultado não varia. Então, eu posso acrescentar que número eu queira. No caso aqui daquele algoritmo, geralmente se acrescenta o 10. Geralmente se acrescenta o 10 aí. O algoritmo diz que você tem que acrescentar 10 unidades em um e em outro. E na verdade, você não precisa acrescentar o 10. Você pode acrescentar qualquer número que você queira. É claro que o 10 muitas vezes facilita, né? E a gente procura acrescentar um número que seja melhor para você resolver aquela subtração. Mas observe aqui, ó. Vamos apagar e vamos resolver de novo aquela conta de 23 menos 19. Menos 19. Se é 23 menos 19, eu vou até escrever ele de uma outra forma aqui para ficar mais claro o que a gente está fazendo. A gente tinha feito aqui, né? Ele acrescentou 1 aqui, que foi, na verdade, acrescentar 10, e acrescentou aqui que se tornou 2. 13 menos 9, 4. 2 menos 2, 0. Então, ele acrescentou 10 unidades em cima e 10 embaixo. Ou seja, ele acrescentou mais 10 aqui, mais 10 aqui. Então, não variou o resultado dele. O resultado aqui permanece o mesmo. Então, na verdade, o que ele fez aqui, ele fez 33 menos 29. Se você for reescrever de uma forma coerente, na verdade, a conta que ele fez foi 33 menos 29. Certo? Mas observe que, ao invés de acrescentar 10, se eu acrescentasse outro número, por exemplo, ao invés de acrescentar 10, se eu acrescentasse, por exemplo, 1 aqui embaixo, no 19, observe que se eu acrescentar 1 no 19, eu vou ter 19 mais 1, eu vou ter 20, né, embaixo. E observe, se eu acrescentei 1 embaixo, eu tenho que acrescentar 1 em cima, para que justamente não varie a distância entre entre os dois números. Então, acrescenta 1 aqui em cima também. E aí você vai ter 24 aqui em cima. E agora você pode fazer essa subtração. 24 menos 20. E aí você observa que quando você faz isso, você acabou de sair daquele problema de subtrair um número menor do que o outro. E aí você vai fazer agora 4 menos 0, 4 e 2 menos 2, 0. Percebe que somar 1 foi muito mais simples do que somar 10. Mas o que acontece é que no algoritmo, quando o pessoal usa aquele algoritmo, o algoritmo já se pressupõe que você tem que somar 10, porque é uma regra. Ele precisa escrever uma receita para que as pessoas cheguem no resultado. Qualquer pessoa que leia aquilo ali chegue. Então, a ideia do algoritmo é justamente para você não precisar nem pensar, é só você executar que chega no resultado final. O problema é que isso tira a nossa autonomia de pensar, né? A nossa característica mais fundamental do ser humano é justamente pensar para poder tomar decisões. E isso nos tira essa liberdade quando você tem esse algoritmo. É claro que o algoritmo facilita, né? Sem dúvida, a gente pode... tem inúmeros usos usar um algoritmo, né? Mas quando isso se torna usar o algoritmo por algoritmo, você preferiu essa, né? Eu aprendi da primeira forma, né? Como eu falei, daquela de emprestar. Eu acho que a maioria das pessoas da nossa geração e das gerações que estão aqui agora atualmente
aprendeu de forma de emprestar. A gente nem nunca ouviu falar numa outra forma de fazer. Você aprende com a subtração é dessa forma aqui, ou daquela forma primeiro que eu expliquei, né? E, na verdade, não é. A subtração não é isso. Isso é apenas uma forma de fazer um algoritmo. Então, o que acontece com essa questão de você usar o algoritmo, um algoritmo, é você confundir o objeto matemático, ou seja, a própria subtração, com o algoritmo. E você começa a formatar a sua maneira de pensar, a formatar a sua maneira de pensar tudo, de maneira que a gente chama hoje, que a gente pode chamar hoje, computacional. Você, a partir de um determinado, você recebe um determinado problema, ou seja, a quantidade de números, vamos supor aqui, 200, né? 200 menos 198. Preste atenção. Quando a gente recebe essa conta, 200 menos 198, eu peço, por exemplo, para alguém fazer essa conta, escreva essa conta, as pessoas montam o algoritmo para fazer essa conta. Porque já tem na ideia que você precisa montar o algoritmo e seguir aquele passo, tomar emprestado, cortar um zero, substituir e tal, fazer não sei o quê. Observe o tempo que se perde fazendo isso. Quando você compreende de fato o que é a subtração, isso aqui é praticamente intuitivo, né? Você olha 200 menos 198 é 2. Você não precisa fazer algoritmo nenhum aqui para resolver essa conta. Você pode fazer de maneira direta, intuitiva, você percebe, isso é visual praticamente essa conta na nossa cabeça. Não precisa de algoritmo nenhum. Mas como a gente está tão preso para fazer nessa questão do algoritmo, você já acha que precisa fazer aquilo. E aí acontece a maior dificuldade que isso causa é quando chega o processo de divisão, por exemplo. Isso é perceptível. A pessoa está tão acostumada a, quando eu tenho isso, eu faço isso, quando eu tenho aquilo, eu faço aquilo, que quando chega o processo de divisão, as pessoas, é tanta regra para se fazer usar no algoritmo da divisão, que a maioria das pessoas não fazem uma divisão. A maioria dos alunos hoje em dia de uma escola de sexto, sétimo ano não sabe fazer uma divisão. E relatos não, né? Pesquisas, por exemplo, aí do IBGE e outras fontes relatam que uma grande parte dos alunos que terminam o ensino médio não dominam uma operação de divisão. Justamente porque não consegue dominar os passos que tem que seguir para chegar no resultado. Quando que se você tivesse compreendido de fato o que é um processo de fazer uma divisão, você não estaria tendo esse problema. Tem um autor famoso aí da história na matemática, por exemplo, que ele diz que a divisão ela é difícil, mas um homem, né, uma pessoa que domina uma divisão, tudo o resto se torna mais fácil. E isso num contexto até filosófico, né? Se você domina a divisão, por exemplo, você consegue fazer várias coisas. Mas, observe que eu vou dar uma curiosidade aqui para vocês, da subtração, para vocês dormirem com isso na cabeça, para você ver como é que eu não pensei nisso antes. E aí é justamente isso, a nossa mente está tão presa em quadrados que foram sendo colocados, que a nossa capacidade de pensar está sendo reduzida. A nossa liberdade de tomar nossas próprias decisões está sendo reduzida. Imagine que nós estamos encontrando, por exemplo, chega um veículo ali com defeito, por exemplo, numa oficina. E aí você tem determinados passos que geralmente já alguns profissionais, alguns cursos até já lhe dão como um processo que você tem que executar. Você é obrigado praticamente a executar aqueles processos. Então, chega um carro, por exemplo, na sua oficina ali e está falhando em alguma forma. Uma das primeiras coisas que mais as pessoas fazem é trocar vela e cabo de vela, e troca logo tudo. Então, sem de fato corrigir ali, verificar qual é o que realmente está causando aquela falha e chegar de fato num diagnóstico no que é que está causando aquela falha e para depois resolver de fato o problema. Então,
tudo isso, às vezes, é causado por essa maneira de ser ensinado para a gente as coisas, né? Então, veja aqui a curiosidade. Então, por exemplo, eu quero que vocês me digam aí, a qualquer um que esteja aí assistindo, vou fazer aqui uma subtração e eu quero que vocês me deem aí o primeiro, um número, vamos fazer um número pequeno aqui, que é fácil a gente exemplificar aqui. Um número de 1 a 10. Me dê um número de 1 a 10 aí, para que a gente possa fazer aqui uma conta para mostrar uma curiosidade da subtração e talvez vocês não tenham percebido, mesmo já tendo feito aí várias subtrações, ou que esteja até aprendendo a fazer subtração, você já vai com esse olhar um pouco mais atento para essa. Pronto. Tem aqui o primeiro número, 7, né? Vamos fazer aqui uma subtração. 7 menos 4. 7 menos 4 igual a 3. Certo? Você acredita que se 8, depois eu vou fazer com 8 aqui, vou fazer aqui o 8 embaixo. 8 menos 2. 8 menos 2, 6. Certo? Agora, observe que se eu somar esses três números, tanto no primeiro caso quanto no segundo, quanto é que vocês acham que vai dar? No primeiro caso, vai dar 14. Certo? E no segundo caso, vai dar 16. E aí, observe aqui, ó. 7 mais 4 mais 3, ou 7 mais 4 mais 3, dá quanto? 14. 14 é igual a 2 vezes 7, ou seja, o dobro do número maior que você está fazendo a subtração. E 8 mais 2 mais 6 é igual a 16, que é igual a 2 vezes o número 8. E o número 8 é exatamente o número maior que você está usando aqui. Qualquer conta de subtração que você for fazer isso, se você somar os três números, o maior, o que a gente chama de diminuindo, né, subtraindo, e a diferença, que é o resultado, se você somar os três, vai dar o dobro do primeiro. Né? Isso é uma curiosidade que, às vezes, passa despercebido. Quantas vezes a gente já fez uma subtração e a gente, às vezes, não tinha percebido isso? Você já tinha percebido isso? Comente aí se você já tinha percebido. Veja bem, o que é que eu estou querendo dizer com essa questão de algoritmo, com essa questão da gente libertar a nossa mente para pensar outras formas e pensar de fato o que é que a gente está realizando, e não apenas as regras que nós estamos fazendo. Isso extrapola, além da matemática, né? Isso extrapola para a nossa vida, para as decisões que a gente tem que tomar. Tem pessoas que ficam perdidas quando acontece uma determinada situação. Por exemplo, tem aluno que chega numa escola, por exemplo, e esqueceu de fazer ou chega em casa, por exemplo, esqueceu de fazer determinado trabalho. E aí a pessoa se desespera, porque não existe ali um algoritmo, alguém disse assim, nesse caso você faz isso, nesse caso você faz isso. E para outras coisas da vida também, né? Tem gente que perde o emprego, por exemplo, tem gente que tira uma nota baixa na prova, por exemplo, e aí o que é que eu faço agora? Se desespera, porque não sabe o que fazer. Não teve um algoritmo que diz, nesse caso você faz isso, nesse caso você faz aquilo. Quando a gente está fazendo, por exemplo, alguns alunos, muitos alunos pensando dessa forma, eles, quando eu estou dando aula, às vezes, alguns alunos que estão mais condicionados a usar algoritmos e não a pensar a respeito do que se está fazendo, já começa a me perguntar logo. Mas e agora, o que é que eu faço? E agora, o que é que eu faço? Passa-se um problema e os alunos começam a perguntar. E esse problema aqui é de soma ou é de subtração? A conta é de multiplicação ou de divisão? Esse problema aqui resolve com qual conta? Quais são os números que eu vou usar?
Então, se você não der ali os critérios para que a pessoa siga as regras, a pessoa não se perde, não sabe o que fazer. E isso vai, né? A pessoa leva isso para o resto da vida, de não saber ali tomar decisões, não saber pensar sobre um determinado problema que está passando, para poder, de fato, compreender o que é que está acontecendo e, a partir dessa compreensão, tomar a decisão que lhe melhor lhe agrada, ou que melhor lhe leve a uma situação mais satisfatória, né, ali da realidade. Então, a nossa ideia, a ideia que eu tento trazer para vocês aqui, é que a matemática nos condiciona a pensar de uma maneira intuitiva, a conhecer de fato os conceitos matemáticos. E quando a gente ganha essa liberdade de conhecer a matemática, a gente extrapola isso, a gente começa a pensar dessa forma na nossa vida também. Tem até alguns estudos agora que estão mostrando que nos Estados Unidos, por exemplo, pela primeira vez, vamos dizer assim, o QI dos jovens foi mais baixo do que a geração passada. Por quê? Isso deve estar acontecendo? Porque hoje em dia a gente está trabalhando com esse pensamento computacional, esse pensamento de 1 mais 1 dá 2, de você usar apenas algoritmos para resolver as coisas. Então, as pessoas estão se tornando menos inteligentes, na verdade. As pessoas estão perdendo a capacidade de usar o raciocínio. E o raciocínio é o que nos diferencia dos animais, é o que nos diferencia de um computador, por exemplo. Fazer conta, fazer cálculo, usar algoritmo. A calculadora já faz isso. O computador já faz isso. O computador tem uma memória muito melhor do que a nossa. O que vai fazer nos diferenciar, de fato, o que nos diferencia de tudo isso é a capacidade de pensar, de criar, de pensar de maneira diferente, de ir em um local, por exemplo, a partir dos dados que você tem, num lugar onde ninguém nunca foi. Tem até uma frase que eu não lembro agora quem é o autor, mas é uma frase popular de algum cientista que diz que ninguém consegue ir num lugar aonde ninguém já foi, seguindo apenas caminhos já marcados. Para você ir num lugar onde ninguém nunca foi, você precisa de alguma forma chegar, traçar um caminho que você é novo, né? Pensar em coisas novas a partir às vezes de um caminho que já foi usado ali, já foi pensado. Então, vamos capacitar a nossa mente para extrapolar esses algoritmos que nos são colocados, essas formas de pensar que nos são colocadas. Os algoritmos são bons, são. A calculadora é útil, ela você saber usar ela é essencial. Saber usar esses algoritmos é essencial. Mas o que a gente não pode é ficar só nisso. A gente precisa, né, ir além de tudo isso, né? Tem até eu vi recentemente um cientista falando sobre essa questão de inteligência artificial e dizendo, alguém apresentou para ele o nome do cientista é Miguel Nicoleles. Ele é o cientista que foi neurocientista, né? Ele é brasileiro, e ele foi responsável por aquela pesquisa que fez uma pessoa paraplégica dar o primeiro chute na Copa do Mundo aqui do Brasil, no futebol. Foi uma coisa inédita no mundo, ninguém nunca tinha feito algo parecido. Então, ele foi levado para um comitê científico para analisar algumas determinadas coisas. E lá no meio da apresentação, várias pessoas e tal, não só ele, né, várias pessoas, ele foi convidado dentre essas pessoas, e lá apresentaram uma inteligência artificial que compôs músicas baseado em Beethoven. E aí ele disse que ele escutou aquilo ali, a pessoa, sem saber, ele escutou uma melodia lá, uma música e tal, e as pessoas perguntaram de quem é essa música. Ele disse, é de Beethoven. A pessoa aí, né, mostraram para ele e falaram, não, aqui não é Beethoven de fato, aqui foi uma inteligência artificial que criou essa música. Aí ele, né,
disse que perguntou, então coloque ela para agora para criar uma música dos Beatles, baseada nos Beatles. Aí a pessoa que criou ali o software da inteligência artificial disse assim, não, ela não pode fazer isso porque ela está, os dados delas são só de Mozart, né, ou de Beethoven. Então, ele disse assim, então, tipo, ela não faz nada, ela parece com Beethoven, mas não é Beethoven, porque Beethoven certamente seria capaz de criar uma outra coisa diferente do próprio estilo dele que fosse, e tão genial, talvez, quanto. Então, agora está na moda nessas questões de inteligência artificial, e você, justamente, são algoritmos que vão sendo seguidos ali. Alguém cria um algoritmo, faz uma programação, e essa inteligência artificial segue esse algoritmo, segue e tem uma capacidade de memória, né, gigante, e segue aqueles dados que são colocados ali. E o que é que diferencia isso de nós como ser humano? Justamente a capacidade de criar algo diferente, alguma coisa que alguém jamais pensou sobre aquilo. Ou, na verdade, criar coisas que as pessoas já pensaram, mas que não sintetizaram ou que não usaram de uma forma diferente. Pensar de maneira diferente problemas que já existem. Então, essa é a nossa capacidade como um ser humano. E mais ainda, eu ainda ouso a dizer que nessa era de inteligência artificial, de sistemas computacionais, de muito mais, o que vai diferenciar um profissional, por exemplo, é justamente essa capacidade de você ter uma racionalidade diferente de alguma coisa que a máquina pode fazer. Uma questão comportamental, uma questão emocional que a máquina não vai ter. Então, quando você criar essa maneira diferente de pensar, essa liberdade de pensar, é o que vai diferenciar você de uma máquina, por exemplo. Fazer conta aqui, que nem a gente estava fazendo usando algoritmo, essas inteligências vão fazer muito melhor que nós. Agora, pensar, por exemplo, nessa questão da invariabilidade, pensar nessa questão de fato, o que é que significa você fazer uma subtração, o que é que significa você fazer uma operação, o que é que significa aqueles dados que você está colocando ali, aí isso é só a capacidade do ser humano que nos foi dada, né, que a gente tem até hoje, e que está perdendo, porque a gente está transformando o nosso cérebro em um computador, nós estamos transformando a maneira de pensar como se a gente fosse um computador. E ao contrário do que as pessoas imaginam, você fazer isso, você está simplificando a maneira de pensar, simplificando a intuição. Tem uma ideia de que a intuição, a matemática, por exemplo, parece ser uma grande coisa, né? Um grande conhecimento e tal, mas na verdade a matemática é uma simplificação da nossa intuição, daquilo que a gente conhece intuitivamente. Então, é algo simples, é algo tipo assim, um recorte, é um minúsculo ali daquilo que realmente a gente conhece. Então, quando a gente vai, por exemplo, uma abelha que sai de um local e vai para o outro, e vai na menor distância, por exemplo, ela não está usando cálculos ali, ela está indo intuitivamente. Quando a gente, por exemplo, vai atravessar uma rua e intuitivamente o seu cérebro mapeia aquele local ali e ele vai pelo melhor caminho, pela a menor distância. Você não precisa fazer cálculo. Isso, o seu cérebro faz um cálculo muito mais complexo, levando em consideração muito mais coisas do que qualquer cálculo que você possa fazer. Então, a matemática, na verdade, é um recorte da nossa intuição, um recorte simplificado da nossa intuição. E é um recorte ideal da nossa intuição. E o computador, né, o pensamento computacional, na verdade, ele vai mais além ainda, que ele se baseia na linguagem de 0 e 1, né, a linguagem digital, apenas com duas possibilidades, de 0 e de 1. Né, enquanto que a nossa capacidade ela é analógica, né, ou seja, existem muito mais existem muito mais possibilidades entre 0 e 1 do que o digital, né? Então, não vamos deixar a nossa capacidade intuitiva, né, privar
privar nossa capacidade intuitiva, né? E com isso tirar nossa liberdade de fazer escolhas. Então vamos capacitar a nossa intuição, vamos libertar a nossa intuição, e para isso vamos usar um pouquinho a matemática, que é uma ferramenta formidável que está aí para a gente usar e todo mundo usar, né? E desde sempre tem ajudado aí a humanidade a trilhar novos caminhos e novos conhecimentos. Tá certo? Um abraço a todos, obrigado por estar nos assistindo aqui uma hora dessa. E depois a gente vai continuar trazendo algumas outras questões. E não se esqueça de compartilhar esse conteúdo, principalmente com algum aluno, né, com algumas pessoas que estão estudando agora, ou pessoas que têm filhos, por exemplo, pessoas que têm filho e estão agora nessa idade de aprender as operações, né, quinta série ali, sexto ano, aí quando a pessoa começa a ter um pouquinho mais de discernimento, a entender um pouquinho melhor o que é que está fazendo, né? Então, um abraço a todos e até a